Meus irmãos, no domingo nós meditamos, refletimos sobre esse texto que foi lido, né? A primeira parte desse texto foi lido na liturgia pelo pastor Evandro. Nós vimos do versículo 29 até o versículo 39, e hoje, com a graça do Senhor, nós vamos finalizar esse trecho que fala sobre a compaixão do nosso Deus, a compaixão de Deus manifestada ali por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vimos que essa compaixão ela nos atinge de forma pessoal, embora o Senhor derrame da sua graça comum, embora o Senhor de forma em comunidade, né, de forma comunitária, nos conduza por meio da igreja, do corpo de Cristo, mas nós sabemos que o Senhor também nos atinge de forma pessoal por meio da sua compaixão, a sua compaixão que nos coloca num caminho também de compaixão, por sermos discípulos de Jesus. E nós vimos também que essa compaixão ela só surge no crente por meio de uma comunhão com o Senhor, por meio do seu relacionamento com Deus. Nós vimos que sem esse relacionamento não existe para nós o testemunho dessa comunhão e o testemunho de qualquer outra obra, porque toda boa obra vem do Senhor e não de nós. E hoje nós vamos finalizar esse trecho, né, esse texto na verdade, o primeiro capítulo de Marcos, falando sobre essa cura que é um relato maravilhoso nesse evangelho e também nos outros sinóticos, né, tanto em Lucas como em Mateus, que trata da cura de um leproso, da cura, da purificação, na verdade, de um homem que estava ali com lepra, né? Nós vimos, meus irmãos, que ao longo de todo o capítulo 1, e na verdade até o capítulo 8, mais ou menos, eu falei sobre isso, o evangelista Marcos ele vai tratar sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele vai mostrar como o Senhor Jesus o Cristo, é o Filho de Deus. Ele vai demonstrar essa autoridade por meio das ações do Senhor Jesus Cristo, do ministério do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 1, nós vimos que ele começa a apresentar, a partir desse versículo 16, né, quando ele chama os seus discípulos, a sua autoridade para o chamado irresistível aos discípulos, depois uma autoridade manifestada no seu ensino, uma autoridade manifestada nas curas que ele faz ali, né, expulsando demônios. E um detalhe que nós devemos perceber, meus irmãos, e devemos nos perguntar o porquê disso, é porque que Marcos vai relatando curas e situações específicas, pontuais. Depois, por exemplo, no versículo 31, dos versículos 32 a 34, né, quando ele fala que curou muitos doentes, ele sai de situações pontuais, específicas, e vai para situações gerais, e finaliza o versículo 39 também apresentando uma situação dessa geral, né, dizendo que Jesus e seus discípulos foram por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expelindo demônios. E mais uma vez agora, no versículo 40 até o versículo 45, ele apresenta um milagre pontual, apresenta ali um relato pontual, específico de uma pessoa. Por que isso acontece, né? Se nós percebermos o início do capítulo 2, nós vemos que no capítulo 2, um outro relato é feito mostrando ali o início do conflito de Jesus com as autoridades judaicas ali, e esse conflito se dá porque o Senhor Jesus diz, né, ele perdoa os pecados de um homem que ele curou. Vamos ler aqui do versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Esse texto que narra a cura desse leproso, meus irmãos, é uma espécie de ponte entre a autoridade do Senhor Jesus Cristo para curar, para purificar, e a autoridade para perdoar pecados. Lembram da ilustração que eu fiz no domingo passado agora, né? Sobre a cebola, né? Como o evangelista Marcos ele vai apresentando em cada camada quem é o Senhor Jesus Cristo, e à medida que ele vai removendo uma camada, ele não só apresenta
um aspecto dessa autoridade do Senhor Jesus Cristo, como deixa um ainda mais profundo para ser revelado, né? Então, à medida que ele vai mostrando essa autoridade no ensino, a autoridade nas curas, a autoridade no domínio sobre o reino espiritual, o reino físico, a autoridade daquele que pode purificar, daquele que pode limpar o homem e daquele que pode perdoar pecados. Então, Marcos está mostrando ali progressivamente quem é o Senhor Jesus Cristo. E é impressionante, meus irmãos, nesse texto do capítulo 1, versículo 40 a 45, nesse relato da cura do leproso. É impressionante como nós temos aqui uma ilustração perfeita da condição do homem devido ao pecado. E, além disso, uma ilustração também maravilhosa da compaixão e do poder do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para curar e para salvar. Esse leproso, como um maltrapilho, vestido de panos de saco, descabelado, despenteado como a lei obrigava que ele deveria andar, coberto de lepra, como Lucas fala em seu evangelho. Marcos não dá esse detalhe, mas aquele Lucas como médico esse detalhe a mais sobre a condição daquele homem. Ele estava em um estado avançado de lepra, coberto de lepra. A situação deste homem nos ajuda a ter um pouquinho, meus irmãos, da noção de como o pecado deforma todo homem, de como o pecado coloca o homem diante de Deus. Um leproso, um morto-vivo, um cadáver imundo que contamina tudo por onde ele passa. E, ao mesmo tempo, é impressionante também nós percebermos a compaixão do nosso Deus para com estes pecadores, para com tais homens. A compaixão do Senhor de se revelar a esses pecadores, a compaixão de simplesmente não expulsar, não escorraçar da sua santa presença, expulsar aquilo que é imundo, aquilo que não poderia estar diante dele, de suportar pacientemente o nosso fedor de morte e de forma tão amorosa nos tocar e nos dar vida. A ilustração que nós temos por meio do relato da cura desse leproso é maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo é a autoridade de Deus em compaixão de muitos, meus irmãos. Não importa a sua miséria, não importa o quanto o pecado revela a sua destruição em você, não importa. O Senhor Jesus, o nosso Deus, se compadece daqueles que clamam por Ele. E isso nós não podemos nos esquecer. Não importa o quanto você se ache limpo também, não importa o quanto você se veja como a pessoa mais cheirosa do mundo, bem apresentável, sem Ele, sem o Senhor Jesus Cristo, você não passa de um cadáver vagando em meio a uma grande vala que é este mundo. O Senhor Jesus é a compaixão de Deus manifestada a muitos, àqueles a quem Ele amou. Nós podemos dividir o relato dessa cura, meus irmãos, em duas partes, em dois pontos. Primeira parte, até o versículo 42, nós vemos a compaixão de Jesus ao curar esse leproso. E na segunda parte, até o final, até o versículo 45, do 43 ao 45, nós temos a desobediência daquele que foi limpo, o que também é impressionante. Chega o tom que nós temos aqui de ironia no final, é impactante. Nós veremos isso, meus irmãos. Vamos ler do versículo 40 ao 42. Primeiro ponto, a compaixão de Jesus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Meus irmãos, essa expressão aqui, esse resumo que Marcos faz, aproximou-se dele um leproso, talvez não deixe tão claro o peso que tem esse versículo, o peso que tem esse trecho aqui. A lepra, mais do que uma doença, era uma sentença de morte declarada ali. Estamos falando aqui no contexto judeu, né? A lepra era vista como uma punição divina,
como um castigo de Deus para aquele homem ou aquela mulher que estava leproso, né? O leproso era considerado como alguém debaixo do juízo divino, debaixo de uma maldição lançada por Deus. E essa maldição devido aos seus muitos pecados. Miriam, se os irmãos lembrarem, lá em Números capítulo 12, versículo 10, Miriam ela foi alvo dessa ira por falar contra Moisés. Uzias também, por orgulho, também foi alvo dessa ira e ficou leproso. A cura da lepra era considerada tão rara, meus irmãos, que era como se aquele que fosse curado, ele fosse ser ressuscitado. Se os irmãos, por favor, abram em 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Conta a cura também de um leproso aqui, né? Cura de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta onde que Naamã trouxe com aquilo que o seu rei pediu, né, o pedido, a ordem dele para que Naamã fosse curado. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Os irmãos percebem que o rei ficou desesperado aqui, porque, primeiro, ele associou que somente Deus poderia curar um homem da lepra. E segundo, que curar alguém da lepra seria tão difícil quanto ressuscitar, quanto dar vida a alguém, né? Então, esse era o que se achava, né? Era o conhecimento que se tinha da lepra ali em Israel. Por isso, muito mais que uma simples cura, a lepra exigia purificação. Por isso que o leproso pede para ser limpo. E aquele que era curado, após essa cura, ele precisava, de acordo com a lei, se apresentar diante do sacerdote. E para que o sacerdote verificasse que ele estava limpo, e então depois oferecer, né, apresentar ofertas pelo seu pecado. Ofertas pelo pecado. E assim o sacerdote poderia fazer expiação por aquele homem diante do Senhor. Os capítulos 13 e 14 de Levítico tratam sobre isso. Sobre como tratar como leproso. Capítulo 13, como detectar e como afastar o leproso. Capítulo 14, o que fazer quando ele for curado, né? E nós vemos lá no capítulo 13 que o leproso ele deveria ser identificado, afastado de qualquer convívio com a família, com a comunidade de Israel. Ele não poderia pisar no templo ou em sinagogas de forma nenhuma. Eles deveriam andar com suas vestes rasgadas, com pano de saco, com cabelo despenteado. Eles deveriam cobrir a boca e quando alguém se aproximasse deveriam gritar imundo, imundo, para que todos soubessem que aquele ali tinha lepra. Eles não poderiam se aproximar mais do que 50 passos de uma pessoa, de qualquer pessoa. Eles ficavam fora das cidades, nos lugares ermos, nos desertos, né? Eles tinham que se afastar ao máximo, e isso era o que a lei determinava para eles. Mas esse homem leproso, com coragem, com humildade, com submissão, com fé, ele se aproximou de Jesus. Observe, meus irmãos, que ele, em nenhum momento, ele questiona se Jesus conseguiria ajudá-lo. Ele não diz, se tu puderes, por favor, me faz limpo. A única coisa que ele diz é, se quiseres, podes purificar-me. Com uma atitude totalmente humilhada, rogando de joelhos, e Lucas, lá no relato de Lucas, no capítulo 5, versículo 12 a 16, Lucas nos dá mais detalhes. Diz que esse homem, ele prostou-se com o rosto em terra. E alguns comentaristas dizem que aqui nós temos um sinal de adoração, como se esse homem estivesse orando ali aos pés de Jesus. Este homem leproso, ele pouco se importou com o que os outros pudessem fazer com ele. Ele poderia ser morto ali por estar entrando na cidade, sendo leproso, mas ele pouco se importou. Ele pouco se importou com o que poderia acontecer com ele, mas ele correu para o Senhor Jesus Cristo, para se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos,
Hoje eu não escuto tanto isso, mas quando eu era um pouco mais jovem, eu escutava, acredito que muitos irmãos já escutaram, das pessoas, né, mais antigas que falavam que falavam uns para os outros, né, que eles gostavam de esconder doença, né? Então, quando tinha algum sintoma, algum tipo de dor, né, mais resguardada, algum tipo de sintoma, às vezes algum tipo de ferida mesmo, essas pessoas geralmente não falavam para ninguém, geralmente se escondiam ali, não iam no médico. Por quê? Porque tinham vergonha daquela doença, vergonha, por exemplo, daquela ferida, medo do que é que o médico poderia falar, medo de estar com uma doença ruim, né? O pessoal falava muito sobre isso. E assim, meus irmãos, como essas feridas, como essas doenças, muitos tentam esconder pecados, tentam, às vezes, esconder pecados de si mesmos. Fingem que determinado pecado não está lá. Fingem que, na verdade, aquilo não é um pecado. Aquilo é outra coisa, mas não pecado. Na verdade, isso é só o meu jeito de ser. Na verdade, todo mundo faz isso, então por que isso seria pecado? Passam óleos, maquiagens, enfaixam suas feridas ali, seus pecados, para que ninguém possa ver, para cobrir, para esconder. Mas o fato, meus irmãos, é que tais pecados estão ali, estão crescendo ali, estão devorando aqueles que os escondem. E não adianta escondê-los, meus irmãos. Não adianta esconder os pecados. O que nós precisamos fazer é correr para o Senhor Jesus Cristo. Independente do que possa acontecer conosco. É nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Passando a vergonha que for necessária passar. Correndo o risco que for necessário. Pouco importa o que falarão de nós. Pouco importa o que resultará para a nossa reputação tal corrida. Só importa o que ele dirá e não o que os outros dirão. Só importa o que o nosso Senhor dirá. E o nosso Senhor diz àqueles que creem nele: eu quero, fica limpo. Aqueles que creem no Senhor podem confiar nele para que sejam limpos. Nós vimos lá em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo João falando sobre o pecado, e ele fala muito sobre isso, que amor está o tempo todo do lado da obediência, que amor quer dizer não querer pecar e não pecar. E ele fala assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. O Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus usa de compaixão para com aqueles que o amam, para com aqueles que creem nele, para com aqueles que clamam por ele. O Senhor Jesus usa de compaixão para conosco. Nos versículos 41 e 42, nós temos a resposta do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, o versículo diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. O Senhor Jesus tem uma atitude ainda mais surpreendente que a do leproso. O leproso se aproximou sem poder se aproximar do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, profundamente compadecido, e Marcos está enfatizando aqui a emoção do Senhor Jesus Cristo. O quanto ele foi tocado naquele momento pela condição daquele leproso. É como se Marcos estivesse falando de uma compaixão que sai das entranhas do Senhor Jesus Cristo, da parte mais interna do seu ser. Extremamente, como se Marcos estivesse querendo demonstrar que o Senhor Jesus Cristo está ali extremamente tocado com os efeitos do pecado sobre aquele homem. Aquele homem que deveria manifestar a imagem e semelhança de Deus. O quanto o pecado o destruiu,
o quanto o pecado está ali o maltratando. E o Senhor Jesus consegue ver muito além daquela carcaça apodrecida que está diante dele. Ele o toca, o que é inimaginável, porque aquele homem estava impuro e qualquer um era imundo, e qualquer um que o tocasse se tornaria impuro, mas o Senhor Jesus Cristo não se torna impuro, na verdade ele purifica aquele a quem ele tocou. Ele o toca, ele o purifica, e aquele homem agora, pela fé, por crer em Jesus Cristo, ele pode ter paz com Deus. Imaginem, meus irmãos, há quanto tempo aquele homem não tinha contato, não era tocado, era tratado como alguém invisível, esquecido, humilhado, mas o Senhor Jesus Cristo o tocou e imediatamente a lepra desapareceu. Imediatamente. O Senhor Jesus tem toda a autoridade sobre céu e terra. Não há qualquer ferida, não há qualquer imundície, não há qualquer estado de queda em que o Senhor Jesus Cristo não possa limpar, não possa purificar. O Senhor Jesus tem toda a autoridade. Não se acomode, meu irmão, jamais. Jamais, minha irmã, se acomode com qualquer mau cheiro que possa vir. Não se esconda. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Se humilhe, se ajoelhe diante dele. Clame pelo Senhor. Confie na sua misericórdia. Confie na sua compaixão. O Senhor Jesus Cristo tem toda a autoridade e ele quer purificar todos aqueles que creem nele, que vão até ele, que o conhecem, que o amam. O homem foi curado, meus irmãos. Ele foi limpo. O homem foi purificado. E eu já usei essa palavra algumas vezes agora à noite, né? Mas eu vou usar de novo. Ainda mais impressionante, ainda mais surpreendente é a forma como esse homem que no versículo 40 que nós vimos tem uma atitude maravilhosa de fé, de se lançar com os joelhos dobrados diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor tem um poder para purificá-lo. Bastava que ele, se ele quisesse, ele o purificaria. Isso quando ainda era leproso. E compararmos esse homem agora com a sua atitude no versículo 45, quando ele já foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ler dos versículos 43 a 45. Fazendo-lhe então veemente advertência, o Senhor Jesus Cristo fazendo a advertência ao homem, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar, a falar muito, a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecer fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Aquele homem foi curado e logo o Senhor Jesus o despediu e o mandou seguir o seu caminho. Mas antes disso, ele deu ordens bem expressas, meus irmãos, a este homem. Marcos diz que Jesus fez veemente advertência, ou seja, não foi um simples pedido, não foi. Foi uma ordem enfática, uma ordem com insistência, quase que com raiva da veemência dessa ordem, né? Jesus disse: olha, e essa palavra olha aqui, meus irmãos, essa expressão que Jesus está usando, nós poderíamos entender também como atenção, né? Olha, cuidado, né? Olha, atenção, seja cuidadoso, vigia, esteja atento, segura a empolgação, olha, cuidado com o que eu vou te dizer, não desobedece, porque se desobedecer, vão vir consequências. Jesus diz: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, ao invés de dizer o que aconteceu aqui, como aconteceu a cura, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação que Moisés determinou. Para que o homem pudesse gozar de todos os benefícios dessa purificação, meus irmãos, ele precisava fazer isso, ele precisava cumprir o que a lei determinava, para que ele pudesse, então, ter a sua comunhão restaurada com a família, com a sociedade,
com a comunidade ali de fé dele, né? Era o que a lei determinava lá em Levítico 14. Jesus ordena a esse homem para que ele vá ao sacerdote, para que ele apresente ali a sua cura e então possa ser restaurado a comunidade. Mas o Senhor Jesus adverte, não diga nada do que aconteceu aqui. O Senhor Jesus sabia, e como eu já comentei com os irmãos, esse é um tema que é constantemente levantado aqui em Marcos, o que é chamado por muitos de o segredo messiânico, né? O Senhor Jesus ali tentando, na verdade, dando ordens para que não se fale o que está acontecendo. O Senhor Jesus sabia que esse tipo de publicidade que aquele homem levantaria iria dificultar o ministério dele. Iria dificultar porque chamaria a atenção pelo motivo errado. As pessoas não iriam compreender por que Jesus estava ali, quem era Jesus. Mas a mesma autoridade que este homem leproso, ele professou acreditar que Jesus possuía, quando ele disse lá no versículo 40, se quiseres, podes purificar-me. Essa mesma autoridade ele desprezou ao não obedecer aquilo que o Senhor ordenou. A consequência natural e direta, meus irmãos, de reconhecer a autoridade de Jesus seria obedecer a sua palavra. A consequência natural e direta de dizer, eu sei que se tu quiseres, tu podes me curar, é depois de curado, obedecer àquele em quem ele confiou. Aquele em que ele reconheceu que tinha autoridade. Mas não foi o que aconteceu. Esse homem não se submeteu a essa autoridade. Ele continuou sendo o Senhor da sua vida. Ele não entendeu ali ainda, meus irmãos, ou ele não entendeu ali quem era Jesus Cristo. Muito menos, ele, de forma nenhuma, ele entendeu o que significava seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos várias vezes, ou algumas vezes nesse texto de Marcos, como é importante. Como são importantes essas duas perguntas. Quem é Jesus Cristo? Como seguir ao Senhor Jesus Cristo? As boas intenções daquele homem, meus irmãos, não abonaram a sua desobediência. Nem tampouco removeram as consequências disso. Tiveram consequências. A desobediência sempre traz consequências. Talvez ele pensou que pudesse estar fazendo um bem ao Senhor Jesus Cristo. Talvez ele pensou que estivesse cooperando com o Senhor ali ao propalar, ao pregar, ao proclamar o que havia acontecido. Mas ele não estava cooperando. Na verdade, ele estava se opondo à obra do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos um pouco sobre isso em um outro contexto, lá com os discípulos, né? Com Pedro e os demais discípulos. O Senhor Jesus, depois disso, não podia mais ir pelas cidades, não podia mais ensinar nas sinagogas aquilo que lá no versículo 38 ele disse que foi para isso que ele veio. Isso ele estava sendo atrapalhado naquele momento por aquele homem. Agora, e isso aqui é interessante mais, meus irmãos. Como eu já falei uma vez, Marcos ele tem esses tons de ironia na sua escrita, né? Agora, quem não mais podia entrar nas cidades, agora quem tinha que ficar nos lugares ermos, afastado, isolado das outras pessoas, não era mais o leproso, era o Senhor Jesus Cristo, por conta da desobediência desse homem. É o que o texto nos diz aqui, no versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Era o que os leprosos não podiam fazer, não podiam entrar nas cidades. Mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. É como se o Senhor Jesus Cristo tivesse trocado de lugar aqui com o leproso, né? O servo sofredor, que também é outro tema aqui de Marcos, é apresentado aqui como aquele que carrega a iniquidade dos outros. Isaías capítulo 53, versículos 11 e 12. Aquele que carrega a iniquidade do pecador. Aquele que é contado entre os transgressores, para que aqueles que mereciam ser contados como transgressores não fossem. Meus irmãos, nós recebemos uma ordem diferente desse leproso. Nós devemos pregar o Evangelho, falar sobre Jesus. E se nós não fazemos de acordo com o que nós recebemos de ordem, nós desobedecemos tanto quanto esse leproso desobedeceu. Nós devemos testemunhar de Cristo para esse mundo caído. E nós não podemos nos esquecer
que obedecer vem em primeiro lugar. Obedecer vem antes de qualquer tipo de manifestação emotiva ou emocional que como esse homem teve. Alguns comentaristas falam sobre o entusiasmo desse leproso como se tivesse um ponto muito positivo, como inclusive propõe aplicações do tipo: aquele que é tocado pelo Senhor Jesus Cristo não pode ficar calado. Mas Marcos aqui está ressaltando como aquele homem que foi curado, logo em seguida desobedeceu ao Senhor e as consequências dessa desobediência para com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Sem obediência, meus irmãos, não existe verdadeira submissão, não existe verdadeira humilhação, adoração ao Senhor Jesus Cristo. Falar de Jesus enquanto você o está desobedecendo, que é o que esse leproso estava fazendo aqui, pregando e falando sobre Jesus ao mesmo tempo em que o desobedecia, por exemplo, pregar o Senhor Jesus Cristo ao descrente com seus lábios, mas não testemunhar dele com a sua vida, mostrando que a sua vida não se submete ao Senhor, sendo autônomo, sendo aquele que não vive para o reino e em obediência ao reino. Essa, meus irmãos, é na verdade a maior evidência de que você não compreendeu quem é Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos compreender quem é o Senhor Jesus Cristo e obedecê-lo e viver de forma a agradá-lo. Sem obediência, sem conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, sem saber como seguir ao Senhor Jesus Cristo, nós não conseguimos cooperar com Ele, cooperar com o avanço do reino. Independente das estratégias que nós possamos ter, independente do quão criativo nós formos, sem conhecermos o Senhor Jesus Cristo, sem sermos totalmente tomados pela palavra de Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus, não adianta as estratégias que nós tenhamos. Não adianta os esforços que nós faremos. Tudo isso depende da nossa comunhão com o Senhor, da nossa relação com o Senhor. Que o Senhor nos lembre, meus irmãos, da sua compaixão dia após dia, lembrando-nos que mesmo pecadores tão miseráveis que nós somos, o Senhor nos ama, o Senhor nos sustenta, o Senhor guarda cada um de nós, mesmo sem merecermos isso. O Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta. Que o Senhor nos lembre do quão necessária é a obediência a Ele, para que assim possamos conhecê-lo, agradá-lo, segui-lo e cooperar para o avanço do reino do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Amado Pai, nós te louvamos, Senhor, santo é o teu nome. Nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu Santo Espírito, te louvamos pela confiança que o Senhor nos dá de que por meio de Cristo Jesus, aquele que perdoou os nossos pecados por meio do seu sangue, nós podemos ter comunhão com o Senhor, podemos orar ao Senhor sabendo que o Senhor nos escuta. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vivermos com a lembrança de que o Senhor usa de compaixão para conosco, sabendo que nós não podemos nos esconder do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, observa tudo, vê aquilo que nós sequer enxergamos em nós mesmos. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tu que sabes muito melhor de nós do que nós mesmos, limpa-nos, Senhor, purifica-nos. Não nos deixe, Senhor, acharmos que o pecado é algo banal, acharmos que não há luta contra o pecado, acharmos que o pecado não te ofende, por menor que seja, pelo entendimento que nós temos que menor que seja esse pecado. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoa para que possamos
manifestar essa compaixão a este mundo tão miserável. Abençoa a tua igreja e nos sustenta, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.